Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. Sabe aquela sensação, aquele frio na barriga que muita gente sente só de ouvir a palavra matemática? Pois é, a gente costuma associar esse tema logo de cara àquelas fórmulas super abstratas, gigantes e assustadoras da época da escola, né? Aquela lousa cheia de números que parecem não fazer sentido prático nenhum. Mas o que a gente vai explorar na nossa conversa de hoje é algo totalmente diferente e fascinante. A matemática está longe, mas muito longe de ser um bicho-papão trancado na sala de aula. Na verdade, ela é uma arquitetura invisível, uma estrutura orgânica e viva que sustenta literalmente tudo, cada detalhe do que a gente faz no nosso dia a dia. Para entender bem como isso funciona, a nossa jornada vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, a matemática invisível da nossa rotina. Depois, os saberes nas feiras livres, a geometria na construção civil, os cálculos nas cozinhas e nos esportes. Vamos também entender o conceito de etnomatemática e, por fim, como tudo isso é o grande pilar da nossa vida em sociedade. Ponto número 1. A matemática invisível diária. Vamos dar uma olhada de perto em como ela se esconde nas pequenas coisas da nossa rotina. É super comum rolar aquele pensamento: terminei a escola, nunca mais vou usar essas equações, a matemática ficou para trás. Existe um equívoco gigantesco de que os números seriam inúteis no mundo real, na vida adulta. Mas vamos pensar juntos, sem os números, sem as evidências matemáticas intuitivas, a gente não ia conseguir resolver nem os problemas mais simples e corriqueiros da nossa existência. A matemática é de verdade o pilar fundamental que mantém a nossa sociedade organizada funcionando perfeitamente. Se a gente tirasse a matemática do mundo hoje, o resultado seria um caos absoluto. Nada, absolutamente nada funcionaria direito. E para provar isso, é só a gente reparar em como ela se esconde bem na nossa cara. Por exemplo, logo de manhã, quando a gente calcula mentalmente o tempo do banho e do trânsito para não chegar atrasado nos compromissos. Ou então no carro, quando a gente bate o olho no marcador de combustível e estima: será que meio tanque dá para chegar no destino e voltar? Tudo isso é cálculo e vai muito, muito além das medições básicas de tempo e espaço. A nossa privacidade digital, as senhas de banco, as mensagens seguras que a gente manda pelo celular, tudo isso depende de cálculos pesadíssimos, como a faturação de números primos, que criam toda a base da segurança tecnológica atual. A matemática está ali, silenciosa, operando o tempo todo para garantir que a vida flua em segurança. Avançando para o nosso segundo tópico, os saberes nas feiras livres. Vamos sair um pouco do mundo digital. Imagina aquele ambiente vibrante, cheio de cores, aquele barulho gostoso de feira. Ali acontece uma aula magistral de matemática mental. Tem uma frase de um feirante que ilustra isso perfeitamente. A gente usa muita conta aqui, tem que saber fazer para não sair no prejuízo. Essa fala simples é extremamente poderosa. Ela mostra que, na feira, o pensamento lógico não é teoria. É uma questão de pura sobrevivência. A matemática garante que o trabalhador leve o sustento para casa e administre o próprio negócio com uma maestria incrível. Na prática, a agilidade mental desses trabalhadores é de cair o queixo. Muitos feirantes calculam as margens de lucro de um jeito totalmente intuitivo. Vamos imaginar uma situação real. A compra de uma caixa de uvas no atacado por R$ 180. O comerciante sabe que precisa embutir aí uma margem padrão, digamos que de 30%, para cobrir os custos e garantir o lucro. Em questão de segundos, sem encostar em nenhuma calculadora, a conta é feita na cabeça. 30% de 180 é 54, então o preço final tem que ser R$ 234. É um processamento de dados absurdamente rápido e vital. E se a gente falar de frações, então? O contraste da teoria acadêmica com a prática de rua é fenomenal. Enquanto na escola a gente quebra a cabeça tentando lembrar o que é numerador e denominador, na feira a lógica surge sob demanda de um jeito super fluido. Se um copo inteiro de tempero custa um determinado valor e o cliente diz que só quer um pouquinho, a regra nasce na hora. Se é metade do copo, é metade do preço. É a proporcionalidade matemática sendo aplicada em tempo real, sem complicação e com total precisão. Chegamos ao ponto 3, a geometria na construção civil, da feira livre direto para os canteiros de obras. Quando a gente olha para o trabalho na construção civil, fica muito claro como a geometria espacial é a grande responsável por erguer o mundo em que a gente vive. O interessante aqui é notar como os conceitos complexos estão totalmente costurados nas tarefas diárias de um pedreiro, por exemplo. As habilidades empíricas daquele profissional com a mão na massa se conectam perfeitamente com os nomes formais da matemática tradicional. Para subir uma parede ou colocar um piso, o profissional faz medições exatas o tempo todo.
Para saber a quantidade certa de azulejos, ele multiplica a base pela altura. Ou seja, ele está resolvendo ali, na prática, problemas complexos de cálculo de áreas. Na hora de bater a massa, de misturar o cimento e a areia, o pedreiro trabalha com razões e proporções matemáticas puras para ter certeza de que a estrutura não vai ceder. E a matemática financeira também aparece forte na hora de orçar o material e a mão de obra. É uma aplicação super rigorosa de pura lógica. Nosso quarto tópico aborda os cálculos nas cozinhas e nos esportes. Vamos ver como isso se aplica no nosso lazer. Pode não parecer, mas aquela arquitetura invisível também manda nas regras dos nossos momentos de descanso. Cozinhar, na essência, é pura resolução de problemas práticos usando matemática proporcional. Imagina a cena. A gente tem aquela receita maravilhosa de brownie que rende 15 pedaços. Mas aí, de repente, a lista de convidados pula para 27 pessoas. E agora? O raciocínio imediato é adaptar. Ajustar essas porções exige multiplicar os ingredientes proporcionalmente. A gente precisa compreender as medidas de volume e massa para que a química do bolo funcione e o resultado continue saboroso. É pura matemática entrando em ação. E nos esportes? Aí a dinâmica precisa ser na velocidade da luz. O futebol, por exemplo, é uma aula de geometria em pleno movimento. O jogador em campo não tem tempo de pegar papel e caneta para calcular o ângulo ideal de um passe. Ele usa uma geometria espacial mental incrivelmente ágil. Ele calcula a distância exata entre ele e o colega de equipe, avalia a força necessária no pé e traça o vetor perfeito do passe para vencer o adversário. Tudo numa fração de segundos. Isso nos leva ao ponto 5, o conceito de etnomatemática. Essa é a chave para amarrar todas essas ideias. Tudo isso que a gente conversou até agora, o raciocínio rápido na feira, as proporções na obra, as medidas na cozinha, o passe no futebol, tem um nome na filosofia educacional. É o que a gente chama de etnomatemática. É basicamente a interseção da realidade natural, da cultura e da resolução de problemas. É como a humanidade desenvolve soluções lógicas de forma orgânica para conseguir sobreviver e melhorar a vida em ambientes específicos. A etnomatemática prova que o raciocínio lógico não nasce fechado em um laboratório. Ele nasce do suor e da prática humana cotidiana. E quando a gente entende e valida essas soluções culturais que acontecem no dia a dia, a gente democratiza o conhecimento. Isso mostra que todo mundo, independentemente de treinamento acadêmico formal, é capaz de um raciocínio lógico profundo. As técnicas e os cálculos que os grupos sociais constroem ao longo das gerações são totalmente legítimos e brilhantes. E assim chegamos ao nosso sexto e último tópico, o pilar da nossa vida. Vamos entender o impacto prático final de tudo isso. O impacto prático de enxergar a matemática em tudo é simplesmente transformador. Quando a gente abraça as nossas próprias habilidades matemáticas inatas, a gente liga um botão de pensamento crítico muito mais afiado. A lógica nos ajuda a tomar decisões diárias muito melhores e organiza as ideias. Ela evita que a gente se iluda, ajudando a entender, por exemplo, que ganhar na loteria depende puramente de probabilidades estatísticas, e não só de um palpite de sorte. Ao dominar essa lógica, nos tornamos cidadãos mais atentos, capazes de analisar fatos e de nos engajarmos com a sociedade de forma coerente e segura. Para encerrar nossa conversa de hoje, fica uma provocação super importante para a gente pensar. Como a percepção de que o mundo é sustentado por essa arquitetura matemática invisível vai mudar a nossa próxima grande decisão diária. Quando a gente se reconhece como verdadeiros matemáticos intuitivos da vida real, o mundo deixa de ser apenas uma bagunça aleatória e passa a ser um quebra-cabeça fascinante que a gente já tem a capacidade de montar. Que a gente continue sempre desvendando e aplicando essa lógica maravilhosa no nosso cotidiano.